7 horas e 52 minutos de volta com o Manhã no Ar, aqui pela TV A Crítica, pelo A Crítica Play também, até às 8h30 da manhã. Lembrando que você tem um canal de participação, de interação com a gente, o telespectador que inclusive manda informação, manda notícia para todos nós, viu? 992912167. É dessa forma aí que você entra em contato direto com a nossa equipe de produção. De acordo com o Conselho Brasileiro de Alergia, a cada 18 pacientes apresenta alergia alimentar. Os números chamam a atenção e devem ser debatidos hoje em audiência pública na Câmara Municipal de Manaus. Silvana, mãe da Bárbara, perdeu as contas de quantas vezes precisou levar a menina às pressas a médicos e prontos socorros. Desde que nasceu, Bárbara apresentou sintomas como desconforto abdominal, jatos de vômito, raios de sangue nas fezes e estômago distendido. Foi então que descobriram que a causa estava no leite ingerido. Eu amamentei ela durante 1 ano e 6 meses, mas antes disso, no primeiro e segundo mês, ela já se sentia mal. Tudo que eu comia, ela sentia. Silvana descobriu que a filha tinha alergia alimentar ao dar a ela uma colherinha de leite como essa, desses indicado para crianças. Foi aí que apenas aos 6 meses de idade, a menina deu entrada ao pronto-socorro com edema de glote. Edema de glote, conhecido cientificamente como angiodema de laringe, é um dos sintomas que podem surgir em caso de uma reação alérgica grave, caracterizada por inchaço na região da garganta. Aí quando eu fui na médica, eu me deparei, ela falou, olha, vou falar uma coisa para você, sua filha não pode tomar leite. A doutora Paola é alergista e acompanha a Bárbara desde muito pequena. Foi ela quem apontou à mãe que a filha precisaria de cuidados especiais na alimentação. Hoje ela vai fazer 10 anos. Chegou num estágio tão avançado da doença, da alergia à proteína do leite, que ela já chegou no hospital já toda cianótica, roxa, né, já com dificuldade respiratória e migrando já para uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória. Em 2009, quando a criança foi diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca, não se falava muito sobre o tema. Além do susto em receber o diagnóstico e a falta de informação sobre o assunto, Silvana teve ainda que lidar com o medo, a angústia e a insegurança. A alergia de Bárbara é tão grave que se ela apenas sentir o cheiro da substância, já passa mal. E hoje as pessoas estão mudando de vida e estão respeitando, porque antigamente as pessoas sempre achavam que era mentira dela. Quando a gente pensa em intolerância alimentar, os sintomas são basicamente restritos ao trato gastrointestinal, estômago e intestino. A alergia alimentar abrange outros sinais e sintomas, outros sistemas como o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o sistema cutâneo. Em suas pesquisas gastronômicas, na tentativa de fazer com que a filha tivesse uma vida sem tantas privações, Silvana conheceu a culinarista Fabiola Borges. Para atender o público e também para que ele se sinta de uma maneira assim inclusiva, né? Tipo assim, olhar para um bolo, poxa, é um bolo de aniversário, tá bonito. E eu sempre me preocupei com relação a aparência, sabor, né? E ser também de uma forma nutritiva. Segundo o Consenso Brasileiro de Alergia, a alergia alimentar aumentou 10 vezes em 11 anos. O número de crianças convivendo com a alergia à proteína do leite de vaca chega a 349 mil. Foi pensando nessa falta de informação e em outras mães que passam pela mesma situação que Silvana e Fabiola se juntaram e procuraram as autoridades com o objetivo de instituir uma data para debater e repercutir sobre a alergia alimentar. Essa audiência é uma audiência que é um comecinho de tudo, né? É uma semente que nós vamos plantar. Por quê? Porque ali vai ser debatido, né, ideias, vai ser debatido cada situação, cada um vai dizer, né, o que acha, o que pensa, o que é melhor. A Bárbara tem consciência da condição e conta que já está acostumada com a dieta. Eu me sinto normal, porque mesmo não podendo conter o leite, tem alimentos que são substituídos. Então tem como eu comer normal e eu me sinto muito bem. Às vezes eu me sinto melhor porque minha dieta é mais saudável. Muito bem. Olha, a nossa personagem, Silvana,
é ativa nas causas relacionadas à alergia alimentar e se dispõe a ajudar com mais informações quem tem a doença ou que desconfia que possui. Ela participa de vários grupos de apoio e é só entrar em contato através do número 98172-2505. O número está aí no seu vídeo, olha, 98172-2507. Eu li errado ainda há pouco. 98172-2507 é o número da Silvana. Ela tem informações pelo que já pesquisou, pelo que já acompanhou e pode ajudar você que de repente acha que tem a doença ou tem um filho que tem ou desconfia que tenha, viu? Não custa nada trocar um pouco de informação. Desde o início do ano, mais de 30 crianças morreram afogadas aqui no estado do Amazonas. O Corpo de Bombeiros orienta os pais a ficarem mais atentos na segurança dos filhos, mesmo que eles estejam usando equipamentos de proteção. Como a maioria das crianças, a pequena Luísa adora brincar. Eu gosto de brincar de pega-pega. O que mais que você gosta, que você me disse agora? Esconde-esconde, pega-pega, pega-pega, patinete, bicicleta, pular corda e jaboeba. Tudo isso? Sim. Como ela quase nunca para, a mãe precisa estar sempre de olho. E todo esse cuidado é justamente para evitar acidentes. Tem que ficar de olho sempre, porque não tem noção do perigo, né? Então, assim, a gente tenta orientar, sabe como é que é mãe, né? Mãe não quer que o filho caia, não quer que o filho se bata, não quer que o filho se quebre. Então, a gente fala, menino, não faz isso, tu vai cair, tu vai se machucar. De janeiro a agosto deste ano, 33 crianças morreram afogadas, 16 foram vítimas de acidentes de trânsito e 4 acabaram morrendo engasgadas. Este sargento do Corpo de Bombeiros diz que durante banhos em rios ou piscinas, muitos acidentes acontecem porque alguns pais não ficam 100% atentos à segurança das crianças. O ideal é sempre que a criança for fazer o uso de praias, de balneários como praias, igarapés, piscinas, ela sempre esteja acompanhada de um adulto, né? E é interessante também que os pais responsáveis também, quando forem fazer o seu lazer nesses locais, verificar sempre a possibilidade daquele local dispor de guarda-vidas. O bombeiro também orienta que as boias de braço não são indicadas porque o equipamento exige força da criança. E ele não garante que a cabeça da criança fique acima da linha da água, que é o ideal, né, para esse tipo de dispositivo, para garantir que essa criança ela faça o divertimento, né, com segurança. O ideal é sempre que os pais e responsáveis estejam presentes, né, se fazendo presentes ali próximo da criança. E a gente costuma dizer aqui no Corpo de Bombeiros que água no umbigo é sinal de perigo. Então a criança chegou ali nesse patamar, já tem que ter uma atenção redobrada. Tem pai que não gosta de se divertir com o filho e vai para o balneário, vai conversar com alguém, vai beber, vai fazer alguma outra coisa e larga a mão do menino. Na água, não pode. Se você não tem disposição para ficar prestando atenção no seu filho em lugares assim, nem sai de casa, meu amigo, não sai de casa. Mas se vai para um balneário, se o passeio é para dar oportunidade para as crianças se divertirem, então vamos tomar conta dos nossos filhos, porque infelizmente acidentes graves acontecem, tá? A Fundação Amazonas Sustentável foi premiada pela Unesco por ações de educação ambiental junto às comunidades aqui da região. É a primeira organização da América do Sul a receber esse prêmio. A estratégia para ensinar o que é a sustentabilidade e como ela pode facilitar a sobrevivência no ambiente amazônico foi uma das formas usadas para reforçar que o ribeirinho também tem responsabilidade no cuidar da floresta. A sustentabilidade é possível, mas ela só é mantida se houver compromisso de quem está sendo beneficiado e compromisso de quem vai na ponta e desenvolve isso com metodologias claras, adaptada para a realidade da comunidade, fazer com que a comunidade se sinta pertencente disso e ela possa dar continuidade, porque a sustentabilidade é isso, é você dar continuidade em algo que você começou. Hoje os resultados são sentidos de perto. As taxas de desmatamento reduziram em 76% nas áreas de atuação e a renda das famílias beneficiadas aumentou em mais de 200% depois dos incentivos aos empreendimentos sustentáveis. A preocupação não é só com a mata e os rios, é também com o próprio Amazônida.
O projeto Primeira Infância Ribeirinha é voltado à saúde e educação de crianças do interior do Amazonas, de 0 a 6 anos, e ficou em segundo lugar em uma premiação com reconhecimento nacional. O que o programa faz? Ele forma agentes comunitários de saúde para que esses agentes possam visitar as famílias. E nessa formação a gente utiliza um material que a gente desenvolveu, que é um guia de acompanhamento domiciliar, né? E aí ele envolve, nesses cuidados, envolve a família, não só a mãe, mas envolve também o pai, envolve aquelas pessoas que fazem parte do universo da criança. Tantas ações voltadas à educação ambiental renderam à Fundação Amazonas Sustentável um reconhecimento único em toda a sua trajetória. Eles foram agraciados por um prêmio da Unesco sobre educação para o desenvolvimento sustentável, concedido apenas para soluções inovadoras, capazes de mudar a realidade em todo o mundo. Esse prêmio, em primeiro lugar, ele é muito significativo porque é um prêmio muito mais das comunidades que fizeram um trabalho, que se engajaram na causa que é o desenvolvimento sustentável, que é a educação para a sustentabilidade. Em segundo lugar, tem a questão dos parceiros, né? A gente sempre fala porque a gente nunca faz nada sozinho e as parcerias são importantes. Mas o Amazonas tem que se orgulhar disso. É o primeiro prêmio do Brasil, inclusive, e não é um prêmio para a Fundação, é um prêmio de uma quebra de paradigma de que a sustentabilidade, às vezes, é algo muito teórico, que está na cabeça de alguns, mas que na prática as pessoas não conseguem vivenciar, e que a educação e o conhecimento são o principal alicerce para que qualquer atividade, após isso, ela tenha o resultado que teve. Que mais prêmios venham, que outras ações sejam desenvolvidas com a comunidade, que o dinheiro do Fundo Amazônia seja liberado e cheguem para projetos como este aí, a gente segue acompanhando, né? Notícia boa da gente acompanhar, viu? Falando em notícia boa, falando em coisa boa, minha gente, a campanha Outubro de Vantagens é no Alex e tem ofertas para toda a família aproveitar. Confere comigo. Batata ou beterraba, o quilo só R$ 2,99. Tem o milho para pipoca top de 500 gramas, só R$ 1,29. Leite condensado mococa, 395 gramas, só R$ 2,99. E aí tem um refrigerante, o Fresh Tauá ou o Biscola, só R$ 2,29. R$ 2,29, viu? Café Manaus, 250 gramas, preço campeão, só R$ 3,19. Tem o feijão carioca Dona D, 1 quilo, R$ 3,99. Biscoito recheado Galo Show de 115 gramas ou o pica-pau 112 gramas por 89 centavos. Aí vem o sabonete Albany com fragrâncias, 850 gramas por 79 centavos. E tem muito mais oferta esperando por você. Comercial Alex o ano inteiro com você em 7 endereços. Vamos lá. Monte Pascoal, União da Vitória, Santa Etelvina, Manoa, Campos Sales, Parque São Pedro e Rio Pioreni, viu? Tá dada a dica. Uma ativista da causa animal está pedindo ajuda para construir um abrigo para cães e gatos resgatados, algo que Manaus precisa muito, viu? E no domingo ela vai se reunir a outras frentes de proteção para realizar a primeira marcha PET. Veja na reportagem da Paula Araújo e do Jairo Maia. A casa é grande, cabe todos os 50 animais resgatados pela Daniele. São gatos e cachorros que provavelmente teriam um outro destino se não fosse a compaixão da tosadora e auxiliar veterinária. Ela retira das ruas de Manaus animais em situação de vulnerabilidade. São animais que a gente encontra na rua em situações de maus tratos, abandonado, espancado, atropelado. Às vezes com misa, que é aquela famosa bicheira que a gente encontra. E animais super magros, esqueléticos. Mas essa não é a primeira vez que Daniele aparece por aqui. Quem lembra dela nessa matéria pedindo ajuda para comprar um terreno para colocar os animais? Através desse pedido da Daniele, ela conseguiu essa casa que fica aqui no bairro Cidade de Deus. Ela ainda não conseguiu trazer todos os cães e os gatos para cá por conta realmente do lugar. Ainda faltam algumas coisinhas. Aqui estão abrigados cachorros e gatos, no total de 30. Mas a Daniele ainda tem outros 20 cachorros e gatos que precisam de um abrigo como esse. Eu tenho um espaço bem grande lá atrás, deve ter uns 20 metros quadrados. E eu gostaria muito de fazer um novo canil, um novo gatil para eles, para que eu possa estar vindo morar aqui. Porque hoje, no momento, eles moram dentro de casa.
Então, o pedreiro falou que era 2,5 milheiros de tijolo, colunas, barro, seriam 4 carradas de barro, porque é muito baixo, e cimento e seixo. Daniele chamou sua ONG de Cantinho Amigos do Farinde, em homenagem a um cãozinho resgatado. Domingo, ela se unirá a outras frentes ativistas e realizarão um primeiro Marcha Pet. A programação conta com atendimento médico veterinário, tosa, vermifugação, vacinação, sorteio de brindes. A primeira marcha dos pets é para a gente poder doar alguns animais, conhecer meu trabalho e poder estar doando ração. E para quem deseja adotar um bichinho, essa é a oportunidade. O evento será realizado no domingo a partir das 7 da manhã no Parcão da Mini Vila Olímpica do Santo Antônio. Se você está querendo adotar um animal, essa é a oportunidade para a gente pensar nesse assunto, que a gente devia, como sociedade, se educar em relação à responsabilidade do tratamento desses bichos, com cuidado desses bichos, né? E de repente aparece alguém que queira ajudar ela a fazer esse canil, a fazer esse gatil, a criar a construir esse espaço para ela atender a esses animais. É uma iniciativa muito legal. 8h08. Agora o assunto é política nacional. Ontem, a crise do partido pelo qual foi eleito o presidente Jair Bolsonaro, o PSL, ganhou mais um capítulo. É que uma das defensoras mais ferrenhas do presidente, até então a deputada Joyce Hasselmann, foi destituída da função de líder do governo no Congresso, depois que a senadora apoiou o delegado Valdir, aliado do presidente do PSL, o Luciano Bivar, nessa disputa em que o presidente Bolsonaro tentou emplacar o filho Eduardo para o comando da bancada na Câmara. Começou lá atrás, com a denúncia. Bivar é investigado pela Polícia Federal, perdeu o apoio do presidente, que começou essa situação de instabilidade dentro do partido, e agora o novo capítulo é esse aí, da senadora que sai da frente, que não é mais a líder do governo, viu? Ela inclusive fez postagens. Ela se mostrou revoltada com a decisão do presidente Bolsonaro, o qual chamou de ingratidão, viu? Olha a postagem dela aí, olha. Agradeço a solidariedade de líderes e presidentes da maioria dos partidos que hoje deixaram muito claro o respeito que tem por mim e pelo que eu construí de pontes, onde havia apenas desinteligência. Obrigado pelas mensagens e por saber que há um grande time unido pelo Brasil. E ela continua dizendo que vai continuar apoiando o presidente enquanto ele realmente quiser combater a corrupção, sem jeitinho, sem flexibilizar, sem carteiradas, sem protecionismo, e que o que quer que seja, que houver esse compromisso mantido com o Brasil, ela diz que segue junto. E como ela diz muitas vezes, abre aspas, eu jamais seria a primeira a trair, então, fecha aspas. Então, nunca trairia, mas sabia que poderia esperar a traição. Então, ela se sente traída, viu? Nada me abala, todas as vezes que tentaram puxar meu tapete, eu caí para cima. Então, espere. Ela inclusive, se diz uma das responsáveis pela reforma da Previdência que está em andamento no Congresso Nacional. Joyce foi sucedida pelo senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins. Portanto, há um PMDBista que é líder do governo no lugar de uma que era senadora do PSL, viu? E o delegado Valdir disse que vai... repete a afirmação para mim, diretora? Vai implodir. Olha, é uma guerra entre o PSL, nesse momento em que o partido precisa estar consolidado pelas reformas que precisa enfrentar no Congresso Nacional, e essa divisão pode gerar novos capítulos. Valdir, que era o líder da bancada do PSL no Congresso Nacional e agora está sendo substituído pelo filho de Jair Bolsonaro, está fazendo ameaças ao presidente. Bora ver como é que isso vai continuar, como é que essa novela, como é que essa história toda vai se arrastar no cenário político nacional. Agora, falando ainda de notícias no âmbito nacional, ontem foi o primeiro dia das discussões sobre a validade da prisão em segunda instância lá no Supremo Tribunal Federal. Teve apenas a participação de advogados que são contrários à execução da pena logo após a decisão em segunda instância. O advogado Juliano Breda, que representa a OAB, pediu aos ministros que sigam a Constituição. De acordo com ele, aí, olha a fala dele ali, o entendimento da OAB é no sentido da reafirmação da Constituição da República.
Ele entende a OAB que, em nome da força normativa da Constituição, em nome de afirmação histórica das garantias constitucionais, a ação declaratória deve ser julgada procedente. Além do advogado da OAB, o ex-ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, também se pronunciou. Diretor, a gente tem um pouco da fala dos advogados, né? Vamos acompanhar o que disseram lá no plenário do Supremo? Precisamos que haja uma decisão, um marco regulatório a estabelecer uma segurança jurídica. É isso que sempre o partido buscou. Entende a Ordem dos Advogados do Brasil que, em nome da força normativa da Constituição, a ação declaratória número 44 deve ser julgada procedente. Há que se respeitar a Constituição. E a expressão trânsito julgado não foi colocada lá por acaso, senhor presidente. Ela tem uma lógica sistêmica, ela tem uma lógica axiológica. Essa lógica é que esta Constituição cidadã garante, acima de tudo e de todos, a dignidade da pessoa humana e a liberdade. Uma coisa na fala do ex-ministro Eduardo Cardoso é que ele diz o seguinte, que a gente pode até não concordar com o que diz a Constituição. Ele declarou isso. A gente pode até não concordar com o que diz a Constituição e ela tem que ser seguida. Eu meio que concordo com o que diz o ex-ministro. Se está na Constituição, a Constituição é a nossa lei maior, o que está escrito lá é o trânsito em julgado, que só pode ser preso depois do trânsito em julgado. Quem não recorre nas instâncias inferiores, que perde os prazos, aí não tem mais como recorrer. Mas quem tem dinheiro para pagar advogado até chegar lá em cima e ficar recorrendo de forma indefinida por meio dos agravos, então a Constituição diz que tem que esperar todo esse processo para a condenação, que pode demorar mais de uma década para chegar. Bom, o que o Eduardo Cardoso diz é que, mesmo não concordando, a gente tem que seguir. Não era a hora do Congresso se manifestar, então? Será que não era a hora do Congresso fazer o trabalho dele de legislar? Porque se está na Constituição, quem mexe na Constituição é o Congresso Nacional. E a gente sabe que as leis precisam acompanhar a sociedade. A nossa Constituição é de 88, há algumas leis que são muito mais antigas do que isso, 1988, há leis muito mais antigas do que isso, e a sociedade vem mudando, vem evoluindo. O cidadão tem ficado mais crítico, ou apontando, ou criando, ou assumindo, adotando valores diferentes de valores do passado, de décadas passadas. Essa é a dinâmica social. E as leis precisam acompanhar essa dinâmica, é por isso que há representantes eleitos pelo povo para legislar pelo interesse do povo, para criar leis que estejam alinhadas com os valores da sociedade que esses representantes deveriam representar. Ao invés disso, nós temos a Suprema Corte, que é a Suprema Corte que deveria estar verificando a constitucionalidade ou não, a Suprema Corte está tomando uma decisão de criar leis. Porque depois que for decidido aí, vira uma jurisprudência. Tem força de lei. O Supremo decidiu, todo mundo da Justiça abaixo do Supremo e não tem ninguém acima, então todo mundo vai ter que seguir a determinação do Supremo. Inclusive para os casos onde já há condenados, para o caso onde há pessoas presas, se o que for decidido passa a valer a partir de então e para o passado também, viu? Os votos dos 11 ministros do Supremo sobre essa questão devem ser lidos na sessão da próxima quarta-feira, dia 23. Até lá vai ser só essas discussões. O ministro Marco Aurélio Mello, relator dessas ações, é contra a prisão em segunda instância. Ele, inclusive, pelo menos esse voto, com certeza, a gente já sabe. Como é, minha diretora está falando para aqui? O ministro Marco Aurélio teve um mal-estar durante a sessão de ontem, mas a gente sabe que o voto dele contrário já está garantido. A favor da liberação, melhor, o voto dele é contrário à prisão em segunda instância. Junto com o Marco Aurélio nós temos Gilmar Mendes, que lá no passado, 2016, né, minha diretora? Gilmar Mendes, em 2016, ele foi favorável à prisão em segunda instância, mas ele mudou de opinião. O Gilmar Mendes mudou de opinião, então agora ele é contra. Então tem Gilmar Mendes, Rosa Weber também já se declarou contrária à prisão em segunda instância, segundo ela vai seguir a Constituição, mas ela tem mantido esse posicionamento nas decisões dela e ela declara que acompanha a decisão do colegiado. Então a última decisão
dos ministros do Supremo em colegiado, em plenário, foi de manter a prisão em segunda instância. Rosa Weber segue essa determinação. Diante de um novo julgamento, os votos começam a ser lidos na próxima semana. Dos ministros, pelo menos esses 3 aí têm um posicionamento bem definido, assim como o decano da casa, que já se manifestou também contrário à prisão em segunda instância. Então são pelo menos 4 votos mais ou menos delineados e a gente vai seguir acompanhando este caso, esta votação no Supremo e acompanhando também o Congresso, né? Porque na CCJ eles ficaram de votar isso, na Comissão de Constituição e Justiça, mas o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, disse que vai parar isso aí, vai parar até o Supremo decidir. Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas ele sequer deu sinal verde para que a comissão especial se crie para discutir esse assunto, a prisão em segunda instância. Eles têm muito interesse nisso, viu? Bom, vamos mudar de assunto. Vamos trazer aqui a interação do nosso telespectador, as pessoas que estão participando com a gente por meio do 9291-2167, esse número que está no seu vídeo. Chegando do trabalho agora, conferir as notícias da cidade, Manhã no Ar, sempre ligadinho, é o Anderson, do Zumbi 1. Daqui a pouco ele dorme. Toda essa criminalidade nessas invasões é fruto de uma falta do olhar do poder público. Não é possível essas pessoas decidirem quem vive e quem morre nesses locais. É o Augusto, lá da Vila da Pátria. Eu concordo com você, viu, Augusto? Bom dia. Ontem foi o caos aqui no bairro Petrópolis. Tiro para vários lados. Foi uma loucura. Estamos vivendo em um campo de guerra. Não consegui nem dormir com medo de levar uma bala perdida. Várias mortes. Se você sair de casa, não sabe se vai voltar. É, infelizmente, essa a realidade que estamos vivendo. Nessa guerra, até quem é inocente paga o pato. Isso aqui está longe da realidade de muitas autoridades que têm segurança à sua disposição, autoridades que andam em carro blindado ou em carros oficiais, autoridades que um dia foram pobres, que um dia moraram na periferia, mas que há muitos anos estão no poder e não sabem mais pelo que a população passa. Está aqui um exemplo claro, viu? Bom dia, Galã. Hoje vivemos com medo até de sair de casa. É tanta violência que está acontecendo e nossas autoridades não fazem nada pela população. E, meu amigo, estamos entregues às baratas mesmo, viu? Manaus deve ser um caos, que ele quis dizer mesmo. Não temos segurança de nada. Mesmo quando meus 3 filhos saem para trabalhar, entrego eles na mão de Deus, que é o nosso guarda toda hora, todo minuto, todo dia. É preciso ter fé, viu? Sorte de quem tem. Bom dia, Manuel Cardoso. Estamos ligados no seu programa. É a Deise e o filho dela, o Daniel, lá em Manacapuru. Um abraço para a Deise, charada, nossa diretora aqui, viu? Um abraço também para o Daniel. Vamos fazer um intervalo? Preciso beber uma água, tomar um cafezinho, viu? No próximo bloco vamos falar de esporte. Você vai conhecer Alexandre Alfon. Ele é o atual campeão amazonense de Parapan de tênis de mesa. Representou o Amazonas em uma competição e trouxe medalhas de ouro para o nosso estado. Agora prepare-se para outro grande campeonato, viu? Prepara-se para outro grande campeonato que é fora do Brasil. A informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo.